A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sob a direção da primeira presidência e do Conselho dos 12, apresenta A Voz da Antiga América, uma produção do Departamento Cinematográfico da Universidade Brigham Young. Este é o túmulo de um líder do passado enterrado nas ruínas de Palenque, no sudeste do México. De acordo com alguns estudiosos, esta área e a parte do norte da Guatemala foram o berço da grande cultura maia. Quem era esse homem e por que foi enterrado neste templo? Nesta silenciosa terra varrida pelo sol, vivia há tempos atrás um povo de impressionável cultura. Aqui eles adoraram, construíram estas grandes estruturas, prosperaram, amaram, tiveram guerras civis e desapareceram da mesma maneira misteriosa como apareceram. Qual é a resposta a este grande enigma do passado? Os ancestrais destes maias edificaram uma civilização magnífica antes mesmo de Cristo. Alguns eruditos acham que os antigos habitantes da América Central desenvolveram uma cultura idêntica às do Velho Mundo. Ao tentarmos visualizar os povos que viveram nas Américas Central e do Sul, quando estas culturas estavam em seu apogeu, há mais de 1000 anos atrás, ficamos intrigados com a comparação de seus descendentes com a gente despretensiosa e amigável que ainda edifica suas casas aqui. A cultura azteca, quando dirigida por Montezuma, era o remanescente do que antes havia sido uma gloriosa civilização que a precedera milhares de anos antes. Quais foram esses povos antigos que precederam Montezuma? Sua origem e o que lhes aconteceu subsequentemente são perguntas fascinantes tanto para os estudiosos como para o leigo. A linda e moderna cidade do México está construída sobre as ruínas de várias dessas antigas culturas. As pesquisas mostram que estes povos eram profundamente religiosos, e entre muitas das culturas, uma das crenças mais persistentes referia-se ao grande céu e o deus da vida chamado Quetzalcoatl. Embora o deus Quetzalcoatl receba vários nomes, a alusão é quase a mesma. Uma pessoa clara, barbada e de olhos azuis, vestindo uma túnica branca. Ele aconselhou o povo, ensinou-lhes e partiu, dando-lhes a promessa de que um dia voltaria. O nome Quetzalcoatl quer dizer serpente com penas, e este símbolo se encontra nas ruínas por todo o México e América Central. Acredita-se que a serpente com penas seja um símbolo corrompido criado pelas gerações que se seguiram para perpetuar a memória desta grande divindade que partiu tão misteriosamente como apareceu. Quando Colombo ancorou no Novo Mundo, muitos indígenas pensaram que ele fosse este grande deus branco que havia voltado. O povo desta terra acreditou firmemente que o Cristóvão Colombo, com este navios e homens, tivesse vindo do céu,
e com essa ideia me recebia em todos os lugares onde ancorava. E até hoje muitos ainda são da opinião de que vim do céu. Outros, correndo de casa em casa, gritavam em voz alta: "Vinte vede os que emanam do céu." Os conquistadores espanhóis liderados por Cortés tiveram uma idêntica recepção oferecida pelo grande Montezuma e seu povo. O astuto Cortés, aproveitando-se da lenda, disse aos chefes que ele era na verdade enviado de Quetzalcoatl. A crença do povo no grande Deus branco era tão forte que a história diz que com esta alegre notícia eles choraram por muito tempo e não podiam responder. Cortés enviou uma carta à Espanha descrevendo as grandes cidades de mais de 50.000 habitantes. Mencionou torres de construção maciça. Descreveu aquedutos e sistemas de água de grande tamanho e eficácia. Nos arredores da cidade do México, Teotihuacan exemplifica o alto grau de civilização atingido por esses antigos povos pré-aztecas. A arquitetura, o desenho e a solidez destas estruturas chegam a ser rivais das antigas pirâmides do Egito. Mitla, na parte central do México, exibe o maravilhoso artesanato destes antigos artesãos, os quais são altamente especializados na arte de alvenaria e no uso do cimento. Encontramos na Guatemala as pirâmides de Tikal, quase que escondidas na selva exuberante. Este conjunto servia uma vasta população datada do ano 600 a.C. Neste cenário tropical encontrava-se um centro religioso que servia a milhares. Acredita-se que em Copan, em Honduras, tenha sido um grande centro de aprendizagem. Todas estas grandes cidades do norte do México, passando pela península de Yucatán e até Copan, dão-nos uma evidência silenciosa da grande cultura que existia aqui século antes de Colombo. Mais tarde, o explorador Francisco Pizarro fez conquistas na América do Sul e ficou perplexo ao encontrar milhões de pessoas espalhadas por toda esta terra, desde o Equador até o Chile. Ele descobriu complexos sistemas de irrigação, incluindo canais e represas ainda em uso hoje em dia. As planícies costeiras, regadas pelos riachos das montanhas, produziam muitos gêneros de primeira necessidade e também algodão de categoria incomparável que os botanistas concluíram ser uma combinação híbrida do Velho e do Novo Mundo, provavelmente transportado para as Américas por navio ou jangada. A cultura dos Paracas no Peru, datada entre os anos 500 AC e 300 AD, produziu alguns dos melhores tecidos do mundo. As tintas usadas nesses tecidos ainda mantêm o brilho mesmo depois de 2000 anos, uma prova de sua qualidade superior. O artesanato da cerâmica no Novo Mundo comparava-se a melhor do Velho Mundo. Algumas são semelhantes às cerâmicas da Ásia. Esta é Cusco, no Peru, uma antiga capital construída no alto dos Andes. Pizarro descobriu que esta cidade continha paredes massivas construídas muitos séculos antes. Estas enormes pedras bem cortadas e encaixadas foram montadas sem argamassa. De fato, encontram-se tão bem encaixadas e colocadas que não é possível forçar a lâmina de uma faca entre elas. Thor Heyerdahl mencionou ter visto pedras encaixadas assim como estas no Velho Mundo.
Algumas destas pedras gigantescas pesam mais de 200 toneladas. O fato em si de colocar uma sobre a outra já é um feito notável de engenharia. Acredita-se que Machu Picchu, com sua assombrosa beleza, tivesse sido uma fortaleza para proteger Cusco contra invasões. É um fato bem conhecido que os antigos habitantes do continente americano eram ourives excepcionais. Pizarro escreveu que foi preciso 60 incas trabalhando dia e noite pelo período de um mês para transformar em barras todos os artefatos de ouro que haviam roubado a fim de poder levá-los à Espanha. O ouro era de fato tão comum que alguns objetos de ouro eram pintados com outras cores para quebrar a monotonia. Uma liga de ouro era usada em peitorais. E até mesmo chapas finas de ouro eram encontradas muito parecidas com as folhas de alumínio de hoje em dia. Os antigos habitantes também trabalhavam com cobre, prata e bronze. Esses antigos habitantes eram espantosamente avançados na arte da medicina. Tinham conhecimento do uso de narcóticos, cuidavam de gravidez anormal e obtinham êxito até mesmo em operações do crânio. Mas estes antigos habitantes mostraram algumas de suas maiores habilidades na engenharia e na arte de construir estradas. De excelente qualidade, elas cruzavam o território interligando os pontos mais importantes. Eles sabiam nivelar, fazer túneis e construir pontes suspensas. Todos utilizados neste interessante sistema rodoviário que vai de Quito, no Equador, até o Chile, uma distância de mais de 5.000 quilômetros. Rodovias antigas idênticas a estas também são encontradas no México, tal como esta em Cababa. Os povos pré-colombianos das Américas Central e do Sul também eram excelentes músicos com uma escala musical semelhante à que foi encontrada na área do Mediterrâneo. As flautas de Pan do Novo Mundo são quase idênticas às do Velho Mundo. Também eram astrônomos de talento. E mais de 1000 anos antes que o Velho Mundo tivesse o calendário usado hoje, os matemáticos e pesquisadores do Novo Mundo estavam usando um sistema mais preciso. A influência da arquitetura do Velho Mundo é evidente nesta ruína restaurada do Peru. Nessas ruínas perto de Lima, Peru, fizeram-se muitas descobertas interessantes. Uma é esta possível fonte batismal. A evidência de um sacerdócio bem organizado em suas práticas religiosas. Esta e outras descobertas indicam que a religião era o núcleo de suas vidas. Estes primeiros americanos entendiam a criação do mundo, o grande dilúvio, a arca, a construção da grande torre e a confusão das línguas, assim como se encontra no Velho Testamento. Estudiosos obtiveram este conhecimento por meio dos trabalhos de um príncipe índio Ixtlilxochitl, o qual aprendeu a língua espanhola com padres que acompanharam os conquistadores. Um desses estudiosos espanhóis, chamado Sahagún, traduziu as antigas tradições da vida após a morte, jejum e batismo, as quais são todas doutrinas básicas cristãs. A maior parte dos estudiosos de hoje acreditam que o índio americano seja uma mistura de muitas raças e tipos de sangue. Estudos e descobertas recentes ligam também as Américas com as culturas do Mediterrâneo. Semelhanças entre as culturas do Velho e do Novo Mundo nos fornecem alguns vestígios quanto à sua origem. Caixas de pedra, por exemplo, foram encontradas tanto no Velho como no Novo Mundo. Estas caixas, em geral, contêm ouro, joias, ferramentas ou outros objetos de valor.
Compare esta caixa descoberta no México com esta outra encontrada em Persépolis, Irã. A caixa de Persépolis continha 2 placas finas de metal, uma de ouro e outra de prata, sobre as quais havia uma gravação do registro do rei Dario. Várias centenas de inscrições diferentes gravadas em placas de ouro, prata e cobre foram descobertas no Velho Mundo. E então, no ano 1823, uma caixa de pedra muito semelhante às que vocês já viram na América Latina foi desenterrada do lado de uma colina perto de Palmyra, Nova York. A mesma continha antigas placas de ouro com gravações estranhas, semelhantes às que foram encontradas no Irã. Este registro, após ser traduzido, narrava sobre 3 grupos de indivíduos que emigraram para este continente vindos do Velho Mundo. Descobriu-se que o registro se tratava dos procedimentos de Deus com alguns dos primeiros habitantes do continente americano e estava destinado a mudar o curso da história. O registro descreve o desenvolvimento e a queda destas 2 civilizações gloriosas que prosperaram sob as mãos do Senhor enquanto guardavam seus mandamentos e que foram destruídos enquanto não os guardavam. Ao estudarmos a caixa de pedra do templo de Kukulcán, um outro nome dado a Quetzalcoatl, vemos uma caixa semelhante à que José Smith descreveu. Ao falar sobre a tampa da caixa encontrada em Nova York, José Smith disse: "No meio e na parte superior, essa pedra era grossa e redonda, porém mais fina na direção dos bordos, de modo que a parte central era visível acima do solo, mas os bordos em redor estavam cobertos pela terra." Na época de José Smith, não se sabia da existência de caixas de pedra nem no Velho ou no Novo Mundo. 11 homens idôneos, além de José Smith, tiveram o privilégio de tocar os registros de ouro. 8 deles assinaram a seguinte declaração: "Saibam todas as nações, famílias, línguas e povos a quem esta obra chegar que José Smith, o tradutor deste trabalho, mostrou-nos as placas já mencionadas, que têm a aparência de ouro, que tantas páginas quantos o dito Smith traduziu passaram por nossas mãos, e que também vimos as gravações que contém, parecendo ser uma obra bem antiga e um trabalho muito curioso. E isto testemunhamos solenemente que o mesmo Smith nos mostrou, vimos e apalpamos, e sabemos seguramente que o dito Smith possui as placas de que falamos. E damos nossos nomes ao mundo, para dar testemunho do que vimos. E assim não mentimos. Deus é testemunha disso." As evidências indicam que muitos desses lindos templos e edifícios foram abandonados e destruídos. Por que essas civilizações morreram? Por que as pessoas desapareceram? O livro de Mórmon nos dá um indício. Ao examinarmos a narrativa do livro de Mórmon, encontramos a história de 2 grupos de pessoas, um de pele clara e outro de pele escura. Vemos uma possível evidência disto nos murais de Bonampak, México, assim também como nos murais de Chichen Itzá. E ainda hoje existem lendas sobre estes índios referentes a esses 2 povos que viveram aqui em tempos passados. O livro de Mórmon fala também a respeito de uma guerra contínua entre esses 2 grupos. A realidade disto está presente nas inúmeras fortificações e armas encontradas no México, América do Sul e América Central. Armas de metal, muitas das quais são semelhantes às usadas no Velho Mundo. Esculpida há séculos atrás nesta montanha, em Paracas, Peru, esta representação é ainda chamada de Árvore da Vida. Uma das histórias inesquecíveis do livro de Mórmon é também chamada a Árvore da Vida, contada por um homem chamado Lehi. Em Izapa, México, encontra-se uma das esculturas mais detalhadas da Árvore da Vida jamais vista em lugar algum. Um arqueologista moderno, que fez um estudo detalhado desta estela, registrou 110 semelhanças entre esta escultura e a história encontrada no livro de Mórmon. Talvez o segmento mais lindo e mais memorável do livro de Mórmon seja a parte que narra a história da visita de Jesus Cristo. Ele ensinou o povo, abençoou as crianças e, ao partir, prometeu que um dia voltaria. Tão grande foi o impacto da visita de Cristo a este continente que sua história foi repetida e transmitida de boca em boca por séculos.
Muitos acreditam que o legendário Quetzalcoatl era, na verdade, Jesus Cristo. Por acaso era de se admirar, então, que os indígenas se ajoelharam e adoraram a Colombo, a Cortés e Pizarro quando aqui chegaram, pensando que cada vez que Quetzalcoatl havia voltado? Assim chegamos a um completo entendimento quanto ao Deus de Barba Branca, a lenda mais popular desta parte do mundo. As histórias do Deus de Barba Branca e dessas grandes civilizações do passado deixam de ser um completo mistério. Temos as lendas de Ixtlilxochitl e as histórias bem documentadas e registros das crônicas dos espanhóis. E temos o livro de Mórmon, o qual contém a história mais longa e mais detalhada e se distingue como um dos registros mais verdadeiramente valiosos até hoje. Já visitei as Américas Central e do Sul várias vezes e fiquei maravilhado com as espantosas civilizações que uma vez ali existiram. Tenho também estudado o livro de Mórmon cuidadosamente por muitos anos. Ao comparar estas ruínas com os acontecimentos registrados neste livro, não encontrei nada que pudesse destruir minhas convicções quanto à veracidade de seu conteúdo, mas tenho encontrado centenas de exemplos confirmando as coisas que aqui estão escritas. Não é somente um registro de uma civilização desenvolvida, mas também nos fornece uma orientação para a vida, que serve tanto para os dias de hoje como para quando foi escrita há séculos atrás. Neste livro, você encontrará respostas completas a perguntas como: existe um Deus? Vive-se após a morte? Qual é o propósito da existência do homem? Por que o homem precisa sofrer? Estas evidências das grandes civilizações nos ajudam a encontrar algumas respostas, deixando muito ainda para ser aprendido. Mas ambas as histórias dos povos descritos no livro de Mórmon e os vestígios deixados pelas antigas culturas encontradas nas Américas do Norte, Central e do Sul nos ajudam a apreciar quão desenvolvidas eram algumas das culturas pré-colombianas neste hemisfério. O livro de Mórmon é verdadeiro. É um volume que acompanha a Santa Bíblia e o registro mais importante de nossos tempos. Eu lhes testifico que é verdadeiro. No entanto, não espero que se fiem na minha palavra. Gostaria de ler-lhes as palavras de Moroni e incentivá-los a aceitar o desafio que ele lhes faz em seus versículos, dizendo: e quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se não são verdadeiras. E se perguntardes com coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a sua verdade pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podereis saber a verdade de todas as coisas,